Coisa linda ali, meu Deus. Adoro. Bom, antes da gente começar a falar, vamos viajar por algumas coisas que a gente já aprendeu. Então, a gente começou circunferência dizendo para vocês, não decore. Decorar é a pior coisa que tem. Então, a gente começou deduzindo para vocês a equação da circunferência. Para deduzir a equação da circunferência é bem simples. A gente chamamos o centro de A e B. E qualquer ponto da circunferência dista a uma distância que é o raio do centro. Então, a gente começou a circunferência aqui. Então, quer dizer que x2 menos x1, y2 menos y1, te dá a equação reduzida da circunferência. Se cada vez que você for começar a estudar a circunferência, você fizer isso, você nunca mais esquece. Aí, se a gente desenvolver e ajeitar, a gente tem a equação geral. Então, toda vez eu vou falar isso, porque é assim que a gente aprende sem decorar. Então, desenvolvendo o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, a gente fica com a equação geral. Aí fizemos aquela aulinha para determinar o centro e o raio, quando você tinha a equação, que é super importante, aquelas duas aulas, principalmente para a Unicamp e para a FUVEST. Então, se ele desse a equação reduzida, a gente comparava com a reduzida. Se ele desse a equação geral, a gente comparava com a equação grandona que a gente desenvolveu. Vou dar uma dica agora. A gente aprendeu lá sobre retas paralelas. Então, a gente aprendeu que elas têm o mesmo coeficiente angular. Agora eu vou dar uma dica melhor ainda. Essas equações, como o coeficiente angular depende do A e do B, essas equações de retas paralelas, elas sempre vão ter o A e o B igual. Então, essas duas equações, elas diferem só no C. Super importante isso para um exercício que nós vamos fazer. Então, você já pode vir aqui escrever direto o A e o B, só o C que vai ser diferente. Tudo bem? Então, essa é uma dica para retas paralelas. A gente lá nas aulas de retas, a gente trabalhava só com coeficiente angular igual. Aqui, nós vamos trabalhar melhor ainda. Vamos trabalhar com aquela dica para resolver o exercício que vai aparecer. Tudo bem até aí? Revisãozinha, tudo que vocês aprenderam. Outra Acho coisa... que sim. Oi? Falei, acho que sim. Sim, tenho certeza que sim. Outra coisa que nós aprendemos, última aula da apostila 3, aprendemos a distância entre uma reta e um ponto. Então, se você tem uma reta, na equação geral, se você tem um ponto, que eu chamo de xp, yp, a apostila chama de x0, eu gosto de pôr xp, yp, para a gente achar a distância entre a reta e o ponto, é aquela formulinha da Beyoncé. Aqui nós vamos ter
vários exercícios usando a Beyoncé. Lembre que o A vem da reta, o X é do ponto. O B vem da reta, o Y é do ponto. E o C que vem da reta também. Então, essa é a nossa famosa achou Beyoncé. Então, sempre a reta tem que estar na equação geral, igual a zero. Aí, para achar a distância, o A, o B e o C vêm da reta e o X e o Y vêm do ponto. Então, são recordações que a gente precisa fazer para poder entender alguns exercícios que vão aparecer. Tudo bem até aí nas revisões? Então, vamos lá. Bom, aqui nós temos 3 posições possíveis entre reta e circunferência. Primeira posição possível, a reta corta a circunferência. Quando a reta corta a circunferência, a gente fala que ela é secante. E esse segmentozinho aqui, que eu chamei de AB, chama-se corda. Tem como a gente achar os pontos A e B? Sim. É só resolver o sisteminha da reta e da circunferência. Então, se eu tiver que achar os pontos A e B, eu vou montar um sistema que vai ser sempre por substituição entre a reta e a circunferência. A reta pode ser tangente. Esse é um exercício que usa Beyoncé. Tangente é aquela que encosta em um ponto só. Não esqueçam sempre que aqui é sempre perpendicular. Quando você liga o centro até a reta. Tá? Se você precisar achar o ponto P, você também resolve o sisteminha. Mas esse ele não vai pedir. E a reta pode ser externa, ou seja, não secante, não tangente. E aí, com a Beyoncé, eu consigo saber, tá? Se a reta é secante, se a reta é tangente. Então, a Beyoncé vai estar presente aqui em alguns exercícios aqui. Porque se a distância do centro até a reta for menor que o raio, ela é secante. Se a distância for igual ao raio, ela é tangente. Se a distância for maior, ela é externa. As circunferências também podem ser secantes ou tangentes, ou que a gente chama de disjuntas, quando não tem nenhum ponto em comum. Então vamos devagarzinho, porque essa aula é bastante chata de conta. Ela é chatinha de fazer conta e tal. E às vezes cada coisa é uma coisa. Mas a Beyoncé vai usar bastante. Tá? Tem alguma coisa nova? Não. Tudo que a gente vai usar nessas 2 últimas aulas de circunferência não é novo. São coisas que vocês já aprenderam. Certo, Lolo? Certo, Dorinha? Estão aparecendo para mim aí. Certo, Dorinha? Aê! Certo, Guilherme. Então vamos lá. Então vamos devagarzinho, ninguém tem Certo, pressa. Guilherme. Oi? Falei certo, respondi você. Ah, tá bom. Certo, Lolo. Ninguém tem pressa. Não esqueçam de fazer esses exercícios resolvidos, que são exercícios a mais para vocês, que eles colocam. Então vamos a um exercício braçal, que eu chamo. Tá? Esse é o famoso exercício braçal. Calcule o comprimento da corda determinado pela reta e pela circunferência. Então, só pelo enunciado, ele já está dizendo que nossa reta é secante. Concorda ou não? Sim ou não? Se ele falou em corda, ele está dizendo que a reta é secante.
e ele quer o comprimento da corda. Então, esse é o famoso exercício braçal, mas que Mackenzie gosta, Fuvest gosta, GV gosta, o ITA gosta. Então, são exercícios braçais. Você não tem que saber, tem que pensar, tem que sair fazendo conta. Então, para achar o comprimento da corda, a primeira coisa, resolver o sisteminha entre a reta e a circunferência. Com aqui é de segundo grau, só tem um jeito de fazer, por substituição. Então, vamos isolar o x aqui na reta e substituir. No lugar de y, eu vou trocar por x, ou vice-versa. Então, venho aqui, troquei aqui por x. Porque a gente isolou aqui, e aí vai substituir. Desenvolve quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e chega em 2 valores de x. X é igual a mais ou menos 1. Aí você volta aqui para achar os pontos. Então, vamos lá. Exercício que não tem raciocínio nenhum. X é igual a y, quando x é menos 1. Y é menos 1, ponto, menos 1 e 1. Quando x é igual a 1, y é igual a 1, ponto 1 e 1. E aí, distância entre dois pontos, que a gente já fez 785 vezes. Pitágoras, x2 menos x1 ao quadrado, y2 menos y1 ao quadrado. Pergunta, 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 pergunta. Que coisa, gente. Vamos lá, aqui, vocês. Boris Glé, Boris Glé. Ou vocês estão tomando café ou estão dormindo. Vamos lá. Exercício da Unicamp. A Unicamp gosta bastante de circunferência também. No plano cartesiano, sejam C uma circunferência de centro na origem. Então, ele está dando um centro aqui. Raio maior que zero, claro, né? E essa é a área. E essa é a reta de equação x mais 3y mais 10. A reta S intercepta a circunferência em 2 pontos. C e somente C. Então, ele está dizendo, vamos lá. Então, ele está dizendo que a reta é secante. Então, o que nós conhecemos? A reta e o centro da circunferência. Aí você lembra da teoria. Para ser secante, a distância do centro até a reta tem que ser menor que ela. Só tinha uma coisinha para pensar, que é colocar a reta na equação geral. Então, não pode esquecer que para eu usar a Beyoncé, eu tenho que estar com a reta na equação geral para tirar o A, o B e o C. Então, não esqueçam disso. Como eu falei para vocês, vai usar bastante Beyoncé. Então, vamos lá. Teoria, distância menor que o raio. Por quê? Porque é secante. Então, vamos lá. A da reta, 1. X do ponto, 0. B da reta, 3. Y do ponto, 0. C, menos 10. Dividido por A quadrado mais B quadrado. Isso tem que ser menor que o raio. Pronto. Aí você já chega na resposta. 10 sobre raiz de 10. Racionaliza. Vai dar raiz de 10
o raio tem que ser maior que raiz de 10. Vocês vão ver vários exercícios trabalhando com a Beyoncé. Tá, ó. O 3, mesma coisa. Perguntas no 2, gente? Alô, alô? Não, Pergunta. Zé. Tranquilo? Tranquilo. Oi, Gi. A Gi tá falando comigo, que lindo. Vamos lá. Que lindo. Acho lindo. Seja a circunferência x² mais y² menos 2y mais k igual a 0. E a reta 3x mais 4y menos 19. E ele quer que a reta seja tangente à circunferência. Esse é um exercício muito importante, porque ele é estilo FUVEST. Ele é da Unesp, mas ele é estilão FUVEST. Primeira coisa que nós vamos fazer é aquela aulinha que eu falo que é das aulas mais importantes que tem, que foi a aula para determinar o centro e o raio. Porque sempre que ele der a equação da circunferência, eu tenho que determinar o centro e o raio. Então, vamos lá. Sempre por comparação. Então, vai lá, pega a equação da teoria. Fizemos isso na aula passada. Então, menos 2a é igual a menos 2. Menos 2b. Ah, professor, não tem. É o contrário, né? Menos 2a é igual a 0, que não tem o x. Menos 2b é igual a menos 2, que é o y. Eu pintei errado aqui. O x aqui não tem. Então, aí você vai achar o a, que é o centro, e o b, que é o centro. Já achamos o centro. Sempre por comparação. Então, quem estudou direitinho aquela aulinha, sabe direitinho o que eu estou fazendo. Aí vai. A² mais B² menos R² é igual a K. O A vale 0, o B vale 1. Portanto, o raio vai dar raiz de 1 menos K. Fique tranquilo, está feio, mas vamos lá. Agora ele está falando que a reta é tangente à circunferência. Teoria, tangente, a distância do centro até a circunferência é igual ao raio. Então, vamos lá. A vale 3, que é o da reta. X do ponto vale 0. B, que vale 4. Y do ponto, que vale 1. C, que vale menos 19. Sobre raiz de A² mais B². Então, na Beyoncé, o ABC saem da reta e o X e o Y saem do ponto. Então, na Beyoncé, ABC saem da reta, X e o Y saem do ponto, que é igual ao raio, que é a raiz de 1 menos K. Aí faz continha, tomando cuidado para não errar. Tá? Aqui é em módulo, não esqueça. Então, vai dar 15 sobre 5, que é igual a 3. Elevamos ao quadrado para sumir com a raiz. E aí você acha o K. K vale menos 8. Esse é um dos exercícios importantes dessa primeira aula. Tudo bem, gente? Então, tem que fazer de novo para entender direitinho. Quem está com problemas de achar o centro e o raio tem que voltar na aula anterior, que a gente fez um monte deles por comparação. Quando ele dava reduzida, a gente comparava com a reduzida. Quando ele dava geral, a gente comparava com a geral. Então, vamos lá. Eu vou fazer essa primeira aulinha. Aí a gente faz o intervalinho. E volta, a gente faz a segunda aulinha.
Vamos lá. Em vez de você... O VEST quase todo ano tem um exercício de circunferência, tá? Seja na primeira fase, seja na segunda fase. É um assunto quase que certo na FUVEST. Uma circunferência de raio 2, localizada no primeiro quadrante, tangencia o eixo X e a reta de equação 4x menos 3y igual a 0. E ele quer saber quanto vale o x do centro, a abscissa do centro dessa circunferência. Então, desenhe nossa circunferência. Ele falou, ela tangencia o eixo X e tangencia a reta 4x menos 3y igual a 0. Somente. Temos o raio. Ô, Glé, Oi, tem um monte de gente que caiu da sua aula, não sei por quê. verdade, Estão falando no grupo. Acho que tem algum problema no Zoom. verdade. Olha no grupo para você ver. No TC. Mas na sala de espera não tem ninguém. Tem pouca gente mesmo. Então acho que foi algum problema. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar essa primeira aulinha. A gente faz um intervalinho de 10 minutos. Olha lá, agora tem um monte de gente na sala de espera. Nossa. Obrigado, Dorinha. O povo caiu aí, gente. Olha o povo voltando. Caiu tudo aqui, Glécio. Caiu, né? Caiu. A internet essa semana tá ruim mesmo, viu? Tem um monte de estádio que tá reclamando. Que eu tenho conversado aí. Mas tudo bem, vamos fechar o exercício aqui. Tá? Como o raio é 2, significa que eu já tenho o y. Como ela é tangente a x, aqui ó, já tenho o y do centro. O y do centro é 2. Para isso eu tinha que desenhar. Senão eu não conseguiria enxergar. Tá? E apesar de ser da FUVEST, a única dificuldade era fazer o desenho. E aplicar agora Beyoncé. Como a reta é tangente à circunferência, a distância é igual ao raio. Então vamos lá. A sai da reta, que é 4. O B sai da reta, que é menos 3. E o C é 0. Então vamos jogar na Beyoncé. 4 que vem da reta, x que vem do centro. Menos 3 que vem da reta, y que vem do centro. E o C que vale 0. Com isso, achamos o raio. Só não pode esquecer que vai cair numa equação modular. Que aí, para resolver, você tira com o menos e com o mais. Com o menos não interessa, porque ele falou que a circunferência está no primeiro quadrante. Então, é só com o mais mesmo. Eu vou para casa agora, eu vou.